Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Física 3. Nós estamos falando sobre ondas sonoras e nesta aula a gente vai falar sobre as flutuações de pressão, ou em outras palavras, como a gente pode analisar uma onda como sendo uma flutuação de pressão. Então, para iniciar, vamos tentar pensar na seguinte questão: como um alto-falante produz sons? Então, o alto-falante ele tem ali uma membrana, essa membrana vibra na frequência da onda que é emitida pelo alto-falante e essa onda chega até os nossos ouvidos. Mas como essa onda se propaga no ar? Bem, para responder essa pergunta, a gente vai falar agora sobre as flutuações de pressão e como a gente pode utilizar essas flutuações de pressão para entender como funciona uma onda. Bom, então as ondas sonoras, elas também podem ser descritas em termos da variação de pressão em diversos pontos. Então vamos começar analisando essa figura. Então, o que nós temos aqui é uma onda, e essa onda ela é produzida harmonicamente por um êmbolo, que está na extremidade esquerda de um tubo. Esse tubo ele é um tubo longo, e aí o êmbolo ele vai se movimentar para a direita. Quando o êmbolo se movimenta para a direita, ele desloca o elemento de ar que está mais próximo dele e vai comprimir esse ar. E aí o pêndulo ele se desloca para a esquerda depois disso, e esse movimento para a esquerda do pêndulo ele permite que o elemento de ar ele se desloque de volta para a esquerda, e aí a pressão ela diminui. Então, ora o êmbolo faz com que a pressão aumente quando ele se move para a direita, ora ele faz com que a pressão diminua quando ele se move para a esquerda. Então, cada elemento de ar afeta o elemento que está ao seu lado. Então, o êmbolo ele vai criar essa deformação, né, no ar, ele vai criar essa pressão no ar, essa pressão no ar, em uma determinada região do ar, vai se propagando porque ela vai afetando outras regiões de ar próximas. E aí a gente tem o movimento de uma onda, né, na forma dessas flutuações de pressões. Então, os movimentos do ar para a direita e para a esquerda e as variações da pressão, elas se propagam aí no decorrer do tubo, e essa propagação ela é justamente a onda sonora, é o nosso som. Agora a gente pode analisar um elemento de ar desse tubo. Esse elemento de ar ele vai ter espessura ΔX, e esse elemento de ar ele vai oscilar para a direita, ora para a direita, ora para a esquerda. E ele vai realizar esse movimento, e esse movimento é um movimento harmônico simples, em torno da posição de equilíbrio. Então, o máximo deslocamento aí seria o deslocamento S0, e o mínimo deslocamento seria a posição de equilíbrio 0, né? E a gente teria também uma amplitude negativa. Então, para a direita a gente tem uma amplitude máxima positiva, para a esquerda a gente tem uma amplitude máxima negativa. Esse movimento ele é semelhante à propagação, à oscilação que acontece em uma corda, quando uma onda passa pela corda. A diferença é que na corda a gente tem uma onda transversal e aqui a gente tem uma onda longitudinal. Então a gente pode representar esses deslocamentos longitudinais desse elemento de ar ΔX, e para representar ele a gente utiliza a função S de xt. Então, essa expressão S de xt, que vai nos dar a posição desse elemento de ar, vai ser a seguinte: S de xt igual a S0 cosseno de kx menos ômega-t. Então, S0, novamente, é a amplitude do deslocamento, K é o número de onda dessa oscilação, e ômega é a frequência angular. Bom, então agora nós podemos, a partir dessa equação, e também a partir da variação de volume que esse elemento ΔX está sofrendo, nós podemos analisar qual será a equação que representa a variação de pressão nesse tubo. Então essa equação a gente vai obter ela da seguinte forma. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai tentar descobrir qual é a variação do volume. Para escrever a variação do volume, a gente vai pegar inicialmente o valor de B. Então, o valor de B, como a gente já viu, B é o módulo de elasticidade volumétrica aí desse ar. Então, ele é definido como sendo menos V, ou seja, menos o volume, vezes a variação de pressão dividido pela variação de volume.
Então, a partir dessa expressão aqui para B, nós podemos encontrar que a variação de pressão ela é menos B ΔV sobre V. Então, agora a gente tem que descobrir quem é esse ΔV, né? Para poder escrever como vai se comportar essa variação de pressão ΔP. Então, vamos olhar para um elemento de ar, desses de espessura ΔX. Vamos olhar agora ele em perspectiva. A gente vai ver que ele tem uma área aqui, né, a área da seção reta, que corresponde à área da seção reta do tubo. Essa área a gente está chamando de A. Então, o volume desse elemento ele pode ser escrito como sendo V igual a vezes ΔX. Né? Basicamente, aqui é o volume de um cilindro. Quando esse elemento sofrer uma variação de espessura, ele vai também sofrer uma variação no seu volume. Então, a gente chama essa variação aqui na espessura do elemento, vamos chamar ela de ΔS. Portanto, a variação de volume ela vai ser A vezes ΔS. Então, A multiplicado por ΔS é a variação que houve no volume do elemento de ar. Então, a partir dessa expressão, substituindo lá na expressão que a gente tinha encontrado para a variação da pressão, nós vamos obter que a variação da pressão vai ser igual a menos B, que é o módulo de elasticidade volumétrica, multiplicado por ΔS sobre ΔX. E aqui a gente pode passar ao limite diferencial, onde ΔS tende a zero. Então, em vez de ΔS, nós vamos ter um ds, e a nossa expressão ΔS sobre ΔX vai ficar ΔS ΔX. E aqui, mais uma vez, está em derivadas parciais, porque eu estou derivando apenas em x, e S depende de x e de t. Então, agora nós podemos pegar a nossa expressão para S e derivá-la a partir de x, em relação a x, né? E aí a gente encontra qual vai ser essa derivada ΔS e ΔX. Então, como a gente viu, S vai ser igual a S0 cosseno de kx menos ômega-t, e sua derivada em relação a x vai ser igual a menos k vezes S0 vezes o seno de kx menos ômega-t. E agora, substituindo essa expressão para ΔS ΔX na nossa variação de pressão, nós obtemos que a variação de pressão é igual a menos B vezes ΔS ΔX, que é menos KS0 seno de kx menos ômega-t. Aqui a gente pode considerar que a variação de pressão máxima, ΔP0, vai ser igual a B, módulo de elasticidade volumétrica, né, multiplicado pelo número de onda, multiplicado pela amplitude do deslocamento. Então, isso aqui vai ser a variação de pressão máxima ou a amplitude da variação de pressão. De modo que a variação de pressão ela pode ser escrita como sendo a amplitude da variação de pressão multiplicada pelo seno de kx menos ômega-t. Então, essa expressão aqui ela nos diz como a pressão oscila dentro do tubo de ar. Então, no ar, a gente viu que a velocidade do som ela pode ser escrita como sendo a raiz do módulo de elasticidade volumétrico dividido pela densidade do ar. E aí, dessa forma, isolando B nessa expressão, nós obtemos que B é igual a ρ multiplicado por V ao quadrado. Então, a variação de pressão máxima, que é a amplitude da variação de pressão, vai ser igual a B, que é ρ vezes V ao quadrado, multiplicado por K, multiplicado por S0. E além disso, como K é igual a ômega sobre V, onde V aqui, no caso, é a velocidade da onda, né, que está se propagando no ar, então a gente vai ter que a amplitude da pressão, a amplitude da variação de pressão, vai ser igual a ρ multiplicado por V, multiplicado por ômega, multiplicado pela amplitude do deslocamento. Bom, então, na verdade, a onda que é gerada pelo alto-falante, pela membrana do alto-falante, ela vai se propagar na forma de flutuações de pressão. Então, para a gente entender melhor como isso acontece, imagine que você tem um quarto, esse quarto ele só tem uma janela e uma porta, e aí uma pessoa entra no quarto. Quando a pessoa entra no quarto, ao empurrar a porta, essa porta empurra o ar, comprime o ar que está dentro do quarto, e esse ar empurra, por exemplo, ali uma cortina que está na janela, é empurrada para fora pelo ar comprimido de dentro do quarto. Então, quando a gente abre a porta, a gente gera uma compressão que se propaga pela sala. Já quando a gente fecha a porta, aí nós vamos ter uma diminuição de pressão, nós vamos ter uma rarefação. E nesse caso, a cortina da janela é puxada, sugada para dentro do quarto.
Então, quando a gente fecha a porta, a gente tem uma rarefação que se propaga pela sala. Então, o alto-falante ele vai gerar compressões e rarefações. Essas compressões e rarefações, elas vão se movimentar aí no tubo na forma de flutuações de pressão. E essas flutuações de pressão, elas vão chegar aos nossos ouvidos. Uma vez chegando aos nossos ouvidos, nós conseguimos escutar o som. Então, o alto-falante, ele basicamente é um cone de papel, e esse cone de papel, ele vibra, e esse ritmo de frequência, esse ritmo de vibração, ou seja, essa frequência que é gerada por um sinal elétrico, ela é transformada pelo cone em algo mecânico. Então, você vai ter compressão e rarefação do ar, ou seja, você vai ter regiões de alta pressão, regiões de baixa pressão, e essas regiões de alta e baixa pressão vão se movimentando aí no decorrer do ar. Então, o cone ele vai transferir sua vibração para as moléculas de ar que estão próximas a ele, e essas moléculas também vão passar a vibrar na mesma frequência que o fone está vibrando. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.